Seja muito bem-vindo ao canal da Mapler. Eu sou o Felipe, planejador financeiro CFP e já formei mais de 1.000 consultores financeiros pelo Brasil. Eu sou o Carlos, especialista em seguros, habilitado pela SUSEP. Nós dois juntos já lideramos times e atuamos como gestores de uma empresa europeia, sempre ajudando profissionais a elevar o nível da consultoria financeira. E hoje a gente preparou aqui um conteúdo que é essencial para você que vive de consultoria financeira. Vai ser o guia definitivo para você precificar o seu serviço da forma justa e estratégica. A gente sabe o quanto essa parte é bem difícil, então definir o preço, justificar para o cliente se sentir seguro na hora da proposta. Por isso que a gente fica até o final. Aliás, a gente te convida para ficar até o final, porque esse vídeo vai mudar a sua visão sobre como precificar o seu trabalho. E, Carlos, quantas vezes você já ficou ali na dúvida se está cobrando caro ou muito barato, ou até pior, né? Já sentiu que o cliente não entendeu o valor do seu serviço, né? O valor de toda a sua entrega. Então, Felipe, esse é o grande desafio de quem quer crescer como planejador financeiro de verdade. E hoje a gente vai te mostrar como precificar com segurança, sem medo de perder cliente e valorizando o seu trabalho. Maravilha. Então, vamos para o que interessa, né? E a gente separou aqui algumas perguntas, né? Vai ser um bate-papo aqui estruturado dessa forma, né? Então, queria começar perguntando para você, Carlos, né? Para a gente começar, qual que é o maior erro que você vê os consultores cometendo ali na hora de definir o preço da consultoria, na sua opinião? Legal, boa pergunta, Felipe. Bom, na minha opinião, primeiro, né, comparar com preços de mercado sem considerar o valor do trabalho entregue. Uma outra situação que é muito relevante, focar só no custo. Na verdade, o custo da hora e esquecer o impacto para o cliente. Então, acho que esses são os dois principais pontos aí que a gente pode destacar aqui, Felipe. E até complementando, né, você consegue identificar esses pontos com uma boa avaliação inicial, né, com uma sondagem, um sistema, né, um software que você te ajude a identificar essas dores dos clientes, né, e até se ele tem condições de pagar pelo seu serviço. Porque também não adianta nada você falar, meu serviço ele vale 5.000 reais e seu cliente ele ganha 3.000. E da mesma forma, né, você tem um cliente que ele ganha 50.000 reais por mês e você vai lá e cobra 100 reais por mês pelo serviço, né? Então, precisa ser feito, né, de uma forma que faça sentido para o cliente também, né? Exatamente. O valor agregado para o seu trabalho, ele é muito relevante. O cliente muitas vezes está comprando a experiência daquele consultor. Por isso que é muito importante, dentro das próprias reuniões, dos próprios contatos com o cliente, ou até mesmo, como é o foco aqui, da reunião de avaliação, demonstrar esse valor agregado, mostrar que você está ali fazendo um trabalho que vai agregar, mas que vai resolver a dor do teu cliente. Isso que é muito importante, essa questão, para que você possa só aí definir a melhor forma de precificar o seu trabalho. Então, acho que pelo que a gente falou aqui, né, acho que um dos maiores erros, né, que os consultores eles cometem é, às vezes, tratar todos os clientes da mesma forma. E cada cliente é uma situação, cada cliente vai ser um serviço diferente. Que nem a gente comentou, né? Ah, Felipe, então você cobra mais caro de quem tem mais patrimônio? Sim, eu vou ter mais trabalho, eu vou ter que montar uma carteira maior, eu vou ter que fazer ali uma estratégia diferenciada. Então, dependendo do caso, claro, não é somente a renda, somente o patrimônio, mas, né, esse é um indicador de que você vai ter mais serviço, né? Você vai ter que despender ali mais horas com esse cliente. Então, sim, você precisa cobrar de uma forma diferente, né? Também maior responsabilidade, né, Felipe? Maiores patrimônios, maiores responsabilidades. Maiores responsabilidades, né? Já muito boa essa, né? Faz todo sentido. Então, Bom, Felipe, vamos passar para a segunda pergunta aqui, pode ser? claro, vamos lá. Vamos Agora lá. inverte, você pergunta? Pode ser, pode ser. Vou fazer uma perguntinha para você agora, tá bom? Vamos Felipe, lá. muita gente tem medo de cobrar mais e perder o cliente. Você sabe bem disso, né? Então, como que, na sua opinião, como um consultor pode aumentar o valor do ticket sem que pareça caro demais o serviço? Legal. Essa pergunta ela tá bem casada até com a primeira, né? Porque às vezes a gente perde um cliente, né? Ou entre aspas, perde o cliente, isso é normal, né? O cliente, vou pensar, e às vezes a gente fica pensando, putz, será que eu cobrei muito caro?
Será que eu precifiquei errado? Só que muitas das vezes, vou falar que a grande maioria das vezes, o problema não é o preço. Se você fizer uma boa avaliação, gerar valor, mostrar para o cliente o quanto ele precisa do seu serviço, o preço ele vai ser um detalhe, né? E se realmente você gerou valor para o cliente, ele volta. Se o problema for preço, você vai saber. Só que muitas vezes o cliente ele fala que o problema é o preço, só que muitas vezes ele não viu o valor do seu trabalho. Seja por quais motivos, né? Por exemplo, ele não entendeu o que você vai fazer, ele não entendeu qual a sua entrega, ele não entendeu a vantagem que ele vai ter, né? Carlos, você sabe muito bem, né, que a consultoria é algo muito abstrato. Então, às vezes o cliente fala, ah, legal, entendi, a gente viu um monte de coisa que eu não sabia, mas no fundo eu vou pagar ali esse valor. Será que eu vou recuperar o meu dinheiro? Né? Então, essa questão de gerar ou de cobrar mais, ele vem em mostrar valor para o seu cliente, e voltando, né, ter um software ajuda nisso, de você mostrar profissionalismo, autoridade, de você conseguir identificar ali as dores do seu cliente e mostrar um plano de ação. Né? A partir do momento que o seu cliente sabe quanto que ele vai pagar, quanto que ele vai ganhar e o que que vai acontecer, não tem mais por que ele achar que é caro, ele já sabe, né, o que que ele vai receber, né, Carlos? Então, Sem dúvidas, para sem mim, dúvida. eu exploraria esse ponto. Não sei se você tem algum comentário também para enriquecer aqui também essa pergunta. Acho que só complementando, né? Na verdade, assim, quando a dor do cliente ela está sendo muito clara para o consultor e o consultor consegue demonstrar que o trabalho dele é suportar nas oportunidades de melhoria, na implementação de um plano de ação para resolver aquela dor, você sai de um âmbito que é intangível e traz a reunião para uma forma, para uma demonstração de que esses benefícios são realmente tangíveis. E aí o cliente para de olhar para aquele valor, para aquela proposta, como um custo e começa a olhar para aquilo como um investimento em resolver de fato aquela dor, né, Felipe? Então, por isso que é muito importante casar todas essas questões. Então, é aquele exemplo também que a gente gosta muito de trazer. Às vezes o cliente quer comprar um carro e você chega na reunião e fala para ele de investimento nos Estados Unidos. Então, não faz sentido, você não está resolvendo a dor dele. Então, ele não consegue ver o valor agregado no seu serviço, ele não consegue tangibilizar aquilo. E aí, quando você vai mostrar o preço, obviamente que ele vai avaliar aquilo como um custo. Então, tudo isso precisa ser muito bem interpretado e casado. Ou seja, se aquele cliente está trazendo para você que a dor dele é um outro exemplo, uma organização financeira, trate de falar sobre como ele pode fazer uma melhor organização financeira, né? O como ele vai fazer, e não simplesmente divagar no assunto ou trazer outros serviços que podem ser emplacados ali com aquele cliente. Não, resolve a dor dele, para que ele possa tangibilizar e entender o valor agregado. A partir disso, vai ficar muito mais fácil falar sobre preço. Só para finalizar, né, tem um outro ponto. Aqui a gente está falando de um âmbito um pouco mais técnico, né? Mas aqueles consultores que a gente treinava no começo, até nós mesmos, né, no início, tem aquele fator. Será que eu realmente vou entregar tudo que eu estou prometendo? E aí, às vezes, a gente pensa que nós mesmos pensamos, nossa, será que esse preço não está caro? Às vezes o cliente ele não pensa isso, mas o consultor pensa. E aí, na hora de dar a proposta, ele vai dar o preço, né, você vê até que a expressão corporal muda, ele fala assim baixinho, né? Então, ele mesmo não está confiante para dar o preço. Ele não acredita que o trabalho dele vale esse preço. Então, muitas vezes, começa no consultor ter a confiança de saber o que que ele vai entregar, como ele vai entregar, e sim, que o trabalho dele vale aquele valor. Se o consultor não acredita que o preço que ele está dando vale aquilo, o cliente também não vai acreditar. Pois é. É, você tá lá e fala, eu acho que o cliente, você já está pensando, acho que o cliente não vai aceitar porque está caro. Esquece. Então, já morreu aí a sua proposta. Pois é, pois é. Excelente, Felipe. Muito boa aí essa abordagem desse tema, dessa segunda pergunta. Vamos para a Então, próxima? Tudo bem? vamos para a próxima aqui. Vão ser quatro perguntas, né? A gente já está na pergunta três, sendo bem direto, né? Entregando tudo aqui de mão beijada aqui para os nossos consultores. E vamos lá, né? Aqui é mais na sua visão, tá, Carlos, né? O que que você acha que o consultor ele deve considerar na hora de montar a tabela de preços?
custo, né? Existe algum método para isso? Como que ele precifica, né, essa questão do trabalho dele? Legal, Felipe. Bom, aqui na Mapper nós temos algumas sugestões de como fazer isso, mas é sempre muito importante, sempre muito relevante que o consultor financeiro ele consiga fazer um diagnóstico da complexidade do perfil, do case daquele cliente. Então, essa questão da análise de complexidade, ela vai envolver diversos parâmetros. Então, você precisa realmente olhar ali os custos fixos, os custos variáveis, se ele é um cliente que está hoje investindo ou não, se ele tem dívidas, qual é o grau de conhecimento que ele tem sobre a própria carteira dele, se é que tem uma carteira, ou sobre a própria situação e o planejamento atual que esse cliente tem atualmente, ou essa família tem atualmente. Então, tudo isso vai trazer bons parâmetros para que esse diagnóstico possa ser o mais preciso possível. E a partir disso, que vai ser muito mais intuitivo ou muito mais prático também, para que o consultor possa definir pacotes. Então, eu vou colocar ali um pacote básico, um pacote intermediário, um pacote mais premium. Então, tem aquele cliente que tem realmente uma possibilidade, que apresenta, que demonstra um padrão de case muito mais premium, lógico. Então, aí eu vou ter uma complexidade maior do caso, eu vou ter um HH muito maior nesse contexto, então eu posso encaminhá-lo para um pacote um pouco mais premium. Em comparação, aí eu poderia ter um outro cliente que você consegue olhar para os custos fixos, os custos variáveis, verificar que a situação é um pouco mais apertada, você pode também fazer um direcionamento para um pacote mais básico. Então, é muito interessante, muito importante que o consultor tenha isso muito bem definido. Quais são os pacotes e quais são as formas que ele vai precificar e também apresentar isso para o seu cliente. E nós podemos, sim, como eu disse, usar a Mapper na estruturação dessa proposta. Nós temos ali alguns materiais, nós temos ali dentro da própria Mapper Pro uma forma de apresentar essa precificação para o cliente, ou seja, você termina a reunião de avaliação, termina todo o diagnóstico, apresenta os resultados preliminares e logo na sequência você apresenta ali uma proposta bastante estruturada, que seja ali uma forma de fechar o ciclo de avaliação, onde você fez todo aquele trâmite das perguntas, a coleta de dados, e aí você precisa fechar esse ciclo, obviamente apresentando o valor dos seus honorários para que o cliente possa seguir o trabalho e dar os próximos passos dentro da consultoria. Quer complementar, Felipe? Fica à vontade. Legal. Só complementando assim na parte prática, o que que a gente vê no mercado hoje na questão de cobrança são pessoas vendendo valores fixos. Então, por exemplo, a minha consultoria é tanto, independente de quanto você ganha, é esse valor. Tem cases, né, que as pessoas elas cobram uma recorrência mensal, né? Elas vão lá e cobram uma recorrência. E tem a consultoria que você cobra um FII ali de acordo ou com o patrimônio ou de acordo ali com a renda do seu cliente, de acordo com o poder que ele tem ali aquisitivo também. É, todos têm as suas vantagens e desvantagens, né? O que a gente identificou que funciona melhor é o FII de acordo ali com a renda e com o patrimônio e de acordo também com o trabalho que vai ser feito. Então, para isso, claro, precisa ter uma estruturação, uma identificação ali dos pontos que vão ser tratados com o cliente, mas o principal, né, na minha opinião, é você definir também o valor da sua hora. Que nem o Carlos comentou, às vezes você vai falar com o cliente que você identifica que você não precisa fazer reunião com ele todos os meses. Às vezes, ali uma reunião trimestral para fazer um balanceamento de carteira já é suficiente. Então, você pode saber qual que é o valor do seu HH, né, da sua hora, e converter isso para um pacote trimestral, né? E acho que esse é o principal, você ajustar, porque às vezes parece que você está ganhando muito dinheiro, mas você está trabalhando muito. Então o seu HH, né, acaba diminuindo. E às vezes você vai fazer, esse cliente aqui só fechou uma reunião, mas ele vai me pagar R$ 1.000. Seu HH está em R$ 1.000, né? Então eu acho que esse é um ponto importante também para ser observado. Né, na hora de precificar também, você sabe quanto que vale a sua hora trabalhada. Excelente, Felipe, excelente. Vamos fechar então com a última perguntinha. Vamos lá. Pode ser? Então vamos lá. Então, para fechar, hein, Felipe? Qual dica prática você daria para quem quer começar a cobrar mais já na próxima reunião? Tá? Mas essa pessoa, esse consultor, no caso, ele não sabe muito bem como dar esse primeiro passo.
Qual a dica que você daria, Felipe, de modo aí a subir o ticket médio? Eu acho que o primeiro ponto é fazer assim, ter uma boa comunicação com esse cliente, entender se ele é um cliente realmente para fechar um contrato com você, porque muitas vezes você conversa com o cliente, você já sabe, o cliente ele está desempregado e está endividado. Como é Verdade. que esse cliente vai pagar? Então, às vezes a gente também espera por um milagre. Então, você fazer uma boa qualificação do seu cliente, né? Isso é simples, por um telefonema, você não precisa nem marcar uma avaliação. No telefone você já sabe. Ô, cliente, em que momento você está hoje? Ah, Felipe, eu estou desempregado, endividado e tal. Assim, o que você vai conseguir ajudar esse cliente, né? Olhando, ah, não, vamos ver aqui, eu vou te passar uma proposta. A pessoa precisa ter uma renda primeiro, né? Então, esse é um ponto. E principalmente a forma como você vai se apresentar para o cliente. Eu acho que você conectar, gerar o valor, que nem o Carlos comentou, né? Falar a mesma língua que ele. Se o cliente te ligou preocupado, Felipe, eu estou preocupado porque eu quero quitar o meu financiamento, eu estou pagando muitos juros. Não adianta você ficar ali martelando, batendo na cabeça dele que ele está perdendo dinheiro porque o dinheiro dele está na poupança. Ah, mas eu quero comprar um carro. Ah, mas eu não acho que o seu momento seja comprar um carro. O consultor, ele não pode julgar. Ele tem que escutar mais do que falar, entender o problema do cliente e abraçar, né? Pegar e mostrar para ele, falar, olha, legal, o seu carro, que carro que você está querendo comprar? Em quanto tempo? Pode ser que de repente o cliente ele esteja viajando, não tem como ele comprar o carro agora. Mas nesse momento você precisa mostrar que você vai ajudar ele nos objetivos dele. Senão não adianta nada. Mesma coisa, você contrata um nutricionista e aí, na primeira reunião, o nutricionista ele fala que você vai ter que comer um monte de coisa que você não gosta. Ele vai falar: Nossa, não vou nem contratar esse cara. Eu não gosto de comer tudo que ele me passou, não vai dar certo. Não vai ter como, eu não vou conseguir seguir esse plano. Então, aqui é a mesma coisa, você passar essa autoridade, né? E conectar com o seu cliente, mais do que a parte técnica, mais do que falar da parte técnica, conectar com o cliente. E uma dica que eu dou também, né, já puxando aqui para a Mapler, é baixar, né, fazer o cadastro no nosso trial e testar essa avaliação de forma gratuita. Testa ali, faz essa avaliação com o cliente, faz a sua própria autoavaliação ali na plataforma. Ela é bem simples, bem intuitiva e é uma plataforma que vai gerar ali muito engajamento, vai gerar ali muita autoridade. Quando o seu cliente vê ali, né, um software profissional, ele já vai entender que você não está brincando de ser consultor financeiro, que realmente você está investindo em ser um profissional diferenciado no mercado, tá? Então, essa aqui é a minha dica final para quem está começando a fazer esse teste aí de forma gratuita e testar a plataforma também. Excelente, Felipe, excelente. Acho que esse que é o setup de trabalho. É muito importante que o cliente entenda, principalmente nesse começo de trabalho, que o consultor financeiro vai ser o estrategista, vai ser o planejador, vai ser aquele profissional que vai estar do lado do cliente no momento que o cliente vai fazer uma implementação de um plano de ação cheio de oportunidades de melhoria, e ele tem que se sentir seguro, para que ele possa visualizar, entender aquele valor, como a gente disse nas outras perguntas, e aí que ele possa também se sentir confortável para pagar aquele valor do teu serviço, para investir, na verdade, né? Aquele valor e não aquele preço, como a gente estava brincando na outra pergunta, né, Felipe? Dessa maneira, de acordo com aquela proposta que está sendo apresentada. Legal? Vamos fechar aqui, Felipe? Vamos lá, então. Então, bom, para quem ficou até aqui, com certeza acho que você já entendeu que a precificação é muito mais do que simplesmente jogar um número ali para o cliente e torcer para ele fechar. É sobre mostrar valor e ter um processo profissional para isso, né, Carlos? Legal. E se você quer ter esse processo pronto, na mão, e ainda contar com uma ferramenta que valoriza o seu trabalho e te ajuda a aumentar a conversão, conheça a Mapper Pro. Maravilha. Então, a gente vai deixar aqui na descrição, no nosso site também, né? Você consegue se cadastrar para fazer um teste gratuito. E vamos lá, né? Vamos dar o próximo passo. É isso aí. Aí já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo também, tá? Qual o maior desafio que você tem hoje na hora de precificar sua consultoria financeira? Então a gente vai te responder e pode até trazer aí isso em um próximo vídeo. Valeu, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.